Olá! Estamos aqui para mais um podcast com um tema super relevante. Nós fomos conversando aqui nos anteriores e vimos que é muito importante trazer esse tema para você no Liderança 5.0, o abismo entre as gerações. Então, nós estamos aqui com o nosso parceiro querido. E aí, tudo bem? Minha parceira, doutora Gleisânia. A gente tá rindo, depois no final conto pra vocês o que foi. Mas vamos lá. Eu não posso deixar, de iniciar a minha participação aqui hoje. O tema central é o abismo entre as gerações, mas independente da geração de você que está nos assistindo, de qualquer lugar desse planeta e que está acompanhando o Gestão 5.0. Hoje o dia é muito especial. Muito! É o Dia Internacional das Mulheres, o dia em que a gente sai homenageando, felicitando, as nossas redes sociais ficaram tão mais lindas por conta das homenagens que a gente fez para essas mulheres maravilhosas que, em resumo, fazem tudo, fazem acontecer. Tudo são as mulheres, meu velho. Certeza, não tem como. E aí eu quero parabenizar todas as mulheres e um recadinho para todos os cuecas de plantão. Olha só, não é só hoje a homenagem para as mulheres. Hoje é o dia formal do negócio. Mas, gente, o Dia das Mulheres são todos os dias. Exatamente. Que a gente consiga continuar tratando da forma que merecem, respeitando, admirando, contemplando e, ao mesmo tempo, estimulando. Elas realmente são acima da média e fazem tudo acontecer. Meu grande abraço para todas vocês. Tamo junto, tá? Parabéns, sucesso. O dia de vocês são todos os dias. Exatamente. Mas, parceiro, algumas pessoas já até me perguntaram, pra que Dia das Mulheres? Você acredita? Mesmo? Mesmo. Mulheres perguntando pra mim. Certo. Pra que tem Dia das Mulheres? E aí, uma coisa que eu vim refletindo durante o percurso, até pra mencionar aqui, a gente gravar aquele vídeo que nós vamos gravar daqui a pouco, Claro. Pras nossas redes, é que a gente tem um motivo de muita honra, né? Aquelas mulheres que começaram e hoje eu estou aqui, né? Perfeito. Tendo essa oportunidade de trabalhar com uma cultura, né? Que é muito machista ainda, né? Total. Então, mas se não existisse todo o movimento que aconteceu nesta data, provavelmente muitas mulheres estariam em casa, né? Perfeito. E não necessariamente nós temos os mesmos interesses, gostos, né? O que me faz feliz, que me dá prazer, não é a mesma coisa que uma outra mulher pode ter como prazer. Então, trabalhar em casa pode ser um prazer para algumas e para outras, vamos para os podcasts, empresas, Sim. e estamos aí, né? Então, é motivo de muita honra. E Sim. precisa ter esse marco. Então, parabéns para nós, mulheres, por esse dia, merecidos, né? E que a gente possa romper aí mais fronteiras nas nossas jornadas, né? Junto e misturado Junto e sempre. Muito bom, vamos lá. Sucesso FM para todas vocês. O abismo entre as gerações. Nós estávamos pensando sobre isso já há alguns podcasts atrás e a gente propôs de vir falar sobre isso. E eu tenho certeza que na cabeça da minha parceira deve ter passado vários momentos do último encontro nosso até agora. Sim. Muitos cases, muitos exemplos e muitas situações, particularidades que existem entre as gerações. E a gente vai falar de cada uma delas hoje, mas sobretudo da importância da unificação das gerações, que a gente vai fazer um final depois falando sobre isso. Mas vamos começar falando das gerações. Vamos lá. A primeira delas, a mais famosa, eu quero que você traga também essa parte de como que você tem sentido, a parte psicológica dessa turma, Sim. enfim. Sim. E aí vocês me perdoem para eu trazer dados concretos para vocês. Eu vou usar aqui o celular para pegar algumas datas, somente na questão do nascimento. Mas os baby boomers, que são maravilhosos, Sim. uma geração top que foi considerada uma geração que explodiu, né? Por isso, baby boomers, na época depois do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E é exatamente nos anos de 46 para 64. Em resumo, a galera que tem mais de 58 anos são os baby boomers. E como é que esses baby boomers estão hoje no mercado, né? Primeiro eu percebo muito, parceira, que são as pessoas 50 mais, 58 mais, né, para ser mais preciso, exatamente. São pessoas que hoje têm tido uma vida muito ativa, são pessoas que têm cuidado da alimentação, cuidado de atividade física, Sim.
consequentemente, são pessoas que vão viver mais. Sim. E estão adiando e muito a aposentadoria com 65 anos. Sim, ontem eu estive numa rodada de network. Certo. E aí, uma senhora, eu fiquei extremamente encantada, 78 anos, empreendendo. Meu Deus. Então, assim, ela se aposentou de uma multinacional. E aí, ela falou, eu não vou parar. E super, assim, fisicamente, ela trabalha com Duterra. Sabe aqueles óleos essenciais? Sim, então super na moda, super evidência. E assim, e trabalhando com a saúde, né? E ela tem muita maturidade. Ela falou, olha, eu não vendo o óleo. Eu vendo a minha experiência e vendo saúde. Então, eu vendo aquela senhora se apresentar, eu falei, olha isso, né? O como a gente tem ganhado em termos de maturidade mesmo, de experiência, de vivência, né? E essas pessoas romperam, né? Então, é muito importante a gente falar que todas as gerações, elas foram momentos de rompimento. Ou seja, naquela época, eram gerações que também sobressaíram. Assim Total. como hoje nós temos os de 18, 20 anos, que a gente fala que eles estão rompendo aí a tecnologia, lá atrás precisou existir esse rompimento lá. Né? Então, essa pós-guerra, essa disrupção, perfeito. Exatamente, Perfeito. essa é a palavra. Né? Então, eles foram à frente do tempo, né? Naquele momento. E agora a gente tem pessoas também que estão à frente nesse sentido também. Então, a cada momento da história, essas pessoas também estiveram nessa posição que nós estamos hoje. Então, o posicionamento é o mesmo, né? O que muda é o comportamento e, claro, o momento. Então, nós tínhamos lá escassez, né, parceiro? Total. Escassez. São momentos difíceis, Momentos né? difíceis. De muita escassez, de uma economia muito fragilizada. Imagina, as pessoas que hoje têm acima de 58 anos, quantas crises econômicas, quantas incertezas, né? Quantas viradas econômicas que eles tiveram que enfrentar, fora vários tipos de doenças, AIDS, imagina, nos anos 70, nos anos 80. Então essa turma viveu e aprendeu muito com todas essas adversidades. Por isso não dá para contestar a importância da geração Baby Boomers no mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de por que eles é tão importante para essa geração a questão da estabilidade. Estabilidade, quando se tem escassez, ela é um grande presente. Total. Ela é um grande Perfeito. presente. Então, olha o momento que estava vivendo lá e por que disso, né? Por que estabilidade, ficar muitos anos na empresa? E, na verdade, eles romperam em termos do empreendedorismo, né, parceiro? Que eu fui lendo muito a respeito disso, de empreender, de ter o seu negócio, né? São empreendedores natos. Natos, né? São, exatamente. Inclusive, assim, muitos cases de empresários que tiveram suas empresas, alguns muito bem sucedidos, e hoje essas empresas já passaram por uma linha, 2 linhas de sucessão, mas alguns, inclusive, que empreendeu, arriscou, quebrou e volta para o mercado e volta brilhando, arrebentando e aposenta, faz uma belíssima carreira. Isso para quem já aposentou. Porque, assim, a grande verdade também é que essa classe dos baby boomers é uma economia que é uma potência econômica envelhecendo, né? E as empresas, aí pensando em vendas e marketing, que é muito essa pegada da gestão 5.0 também, as empresas têm se preparado e buscado se reinventar para atender essa turma, essa demanda. Por exemplo, a gente vê o avanço da Nestlé, essa gigante de alimentos, que hoje tem uma série de alimentos para melhor idade. Uma série de alimentos, né, suplemento, né, alimentar, o próprio fazendo propaganda grátis, depois a gente cobra no trem, que é para 60 mais. Então, assim, tem 2 mercados hoje que estão muito em ascensão e que a Nestlé hoje enxerga muito. Os 50 mais e pet. Nestlé está entrando muito forte no mercado pet. Porque, inclusive, os baby boomers amam pets, né? Sim. Adoram pets. Então, assim, essa é uma classe muito, muito, muito beneficiada de experiência. O que a gente tem que ter cuidado na hora de acolher essa turma? A tecnologia avança muito. E o gargalo dessa classe
Para alguns, claro que não podemos nunca generalizar, Nunca, né? exatamente. Nós temos, por exemplo, o Antônio Fagundes, que é gamer, joga game Pois como é, ninguém. exatamente. Mas assim, a tecnologia, ela às vezes é um pouco, é um gargalo para quem tem mais de 58 anos. Então, assim, o que nós, enquanto colegas de trabalho, gestores, né? Hoje um gestor de uma empresa ele navega em todas as classes. Ele tem todas Ele tem as gerações todas sobre o domínio dele. E eu acho que o legal é as novas gerações que a gente vai avançando no decorrer da conversa, essas gerações abraçarem os baby boomers e ajudarem eles com essa questão tecnológica. Um dos trabalhos que eu realizo é a constelação sistêmica corporativa, organizacional. E aí, nesse trabalho, nós deixamos assim, o que a gente coloca muito em evidência? Nós falamos muito de ancestralidade e honrar os que vieram antes, né? Então, quando eu trago isso para a questão individual, nós honramos pai e mãe. E mãe. Dentro de uma empresa, nós honramos quem fundou. Perfeito. Então, esses fundadores, o que acontece em muitas empresas que eu já entrei, e que essa empresa ela não consegue sair do lugar e começa a ter muita rotatividade, não retém as pessoas em determinadas áreas, justamente na parte de sucessão. A linha de sucessão. Por quê? O que acontece? Entra, por exemplo, sai o pai, sai um pouco de cenário, entra um filho dentro da empresa, isso é muito comum aqui em Goiás, então, né? Isso é muito comum. Pelo número de empresas familiares, né? Empresas familiares que nós temos. E aí, o que acontece? Vai se perdendo a cultura desse fundador. Perfeito. E a empresa deixa de ter raiz. Perfeito. Então, ela vem meio que sem ter aquela identidade. A identidade. Vai perdendo a identidade da empresa. Perfeito. E o movimento que nós fazemos em termos de trabalho nesse sentido de retenção, de desenvolvimento de pessoas, de cultura, porque nós precisamos preservar a cultura daquela empresa, da forma como ela foi. Obviamente, ela vai crescendo com a tecnologia, enfim, a empresa ela vai seguir o mercado. Perfeito. Né? Mas a identidade, a cultura, os valores, isso precisa ser preservado. Perfeito. Porque quando isso não é preservado, tem uma dor aqui, que essa pessoa aqui, ela desconsidera. É como se ela falasse assim, não, isso aqui não é importante, mas na verdade ela foi fundada para um objetivo, para um propósito, e ela vai se perdendo. Perfeito. Então, quando você chega, você precisa trazer essa identidade. Né? Que quem é o fundador? Por que ele fundou essa empresa? Qual era o propósito inicial? Quais eram os valores dessa empresa e dessa pessoa que criou e fundou esse negócio? Então, isso faz muita diferença. A gente respeitar quem esteve antes ou quem chegou antes é muito importante. Então, se eu chego, nós vamos chegar em todas as gerações, né? Sim, vamos passar por todas. Se eu acabei de chegar, eu tenho 20 anos, e eu vou trabalhar com alguém em que eu vou, de repente, 28 anos, 24 anos, eu vou ser gestor de uma pessoa de 40, eu preciso respeitar esse cara que chegou primeiro. Total. Então, trabalhar com essas gerações é a gente falar de respeito, é a gente falar de empatia, é a gente falar de olhar para o humano, aquela frase que você sempre usa, de ser mais uma alma humana, né? Então, você vai trabalhar com o humano. Então, a gente precisa respeitar essas pessoas que chegaram primeiro. Né? Respeitar as diferenças, respeitar as histórias, né? Exatamente. O que você me traz, fica muito latente essa questão às vezes, a história ser perdida entre as gerações e entre as transições, né? Exatamente. Quando muda o comando, às vezes a gente não respeita a história. E a gente tem que respeitar a história primeiro de dos nossos pais, né? A gente tem que honrar as histórias dos nossos ancestrais, dos nossos gestores, dos fundadores da empresa e honrar a nossa história também, né? Na psicologia a gente trabalha muito isso, honrar a nossa própria história. Show de bola, fantástica a sua análise, doutora, muito show. Trouxe muito da psicologia que a gente precisa de aprender sempre, muito legal mesmo. E aí, avançando um pouco, depois dos baby boomers, veio a nossa geração. A nossa geração, turminha! Não. Senhoras e senhores, eu estou na Y. Quem nasceu entre 65 e 80
Ou seja, quem tem 42 mais, entre 42 e 57 anos, são considerados geração X. Acredito que você, eu assim sou como X. a gente está no último ano do X, Sim. entre o primeiro ano do Y. Exatamente. Né? Nós somos um X com muita cultura de Y. Exatamente. Essa é a verdade. Exatamente. E aí, mas falando um pouquinho dessa geração X, essa galera aí de 65 a 80. Uma geração que atualmente, de X, atualmente é o maior número de líderes no mercado. Sim. Até porque essa geração, em média, eles têm mais de 20 anos de experiência de trabalho. Sim. Geralmente 42, 43, começou a trabalhar com 20, tem quase 20, 25 anos de experiência de mercado. Hoje os maiores postos de liderança têm sido ocupados pela geração X. É uma geração que, antes da gente chegar nessa parte psicológica, eu admiro muito a adaptabilidade dela. Sim. Foi uma geração que se adaptou muito. Vou dar um exemplo muito legal. A galera vai direto do túnel do tempo com o Titi. Vamos pensar na galera X, como essa galera ouviu música. Algo que a gente ama consumir. Estávamos ouvindo aqui Spotify antes de começar, pessoal, né? Inclusive era pisadinha, tá? Spoiler. Mas pensando ainda, antes da gente chegar nessa parte psicológica, olha só, essa galera consumia músicas. Começou ouvindo disco de vinil. Depois de disco de vinil, passou por Mudou fita muita cassete. coisa. Não, vamos pensar. Fita cassete. Depois da fita cassete, esse pessoal chegou a ouvir MP3, Discman. Eles ouviram Discman, que era o CD. Nós ouvimos, de pilha recarregável, né? Depois a gente passa por... Depois do MP3, o aparelhinho que tinha 1000 músicas, até a gente chegar nessa maravilha de hoje, que é Spotify, que é streaming. Sim. Olha a adaptabilidade, né? Nós assistimos filmes em locadora. Hoje tem Netflix. Exatamente. Quando a gente vai... quando eu penso em telefone... Gente, eu usei ficha telefônica. Depois também. eu usei cartão telefônico, né? E a gente é da era que quando... alguém tinha telefone residencial em casa, valia o preço de um carro de uma casa ter uma linha telefônica fixa em casa. Era muito caro. Então a gente viveu todos esses momentos. A gente também assistiu muita coisa. Acho que a geração X, ela viu muita coisa acontecer. Internet de escada, né? O poder das redes sociais. Então, enfim, eu acho não tenho certeza. A geração X, ela é uma geração que ela tem muita adaptabilidade e tem que continuar adaptando. Concorda com essa tese? Concordo demais. E eu acho que se a gente fosse pegar o que está central lá da geração anterior, a gente pode dizer da questão de ser à frente mesmo, né, romper, né, no momento de muitas dificuldades. Então isso é muito complicado quando você pensa nisso. Então é aquela geração que rompeu muito, né, que tem muita maturidade, que tem muita experiência, que tem... E, ao mesmo tempo, é uma geração mais resistente quando você olha para essa nova, né? Quando chegou a X. Então, né? Porque totalmente mais resistente. E nós chegamos no momento que você falou muito bem, que é de quê? De muitas mudanças que aconteceram, né? Mudanças tecnológicas. E a gente teve que aprender a duras penas. A duras penas. Eu comecei na digitação. Eu comecei da tilografia. Da tilografia. Nós começamos, Olivetti. A SDFG, né? A tão saudosa Olivetti, Exato. Que não acreditou no avanço tecnológico, teve a oportunidade de ser fabricante, desculpem, do PC. Não acreditou na tecnologia, preferiu manter a máquina da tilografia. O que aconteceu com a Olivetti? Faliu, se perdeu, assim como outras. Mas a geração X, ela tem muito isso. Tem uma frase da geração X que eu adoro, assim, compartilhar, e eu me sinto muito assim. Não sei se você já ouviu. Ela fala o seguinte: nós somos jovens para ser velhos e velhos para ser jovens. Eu acho muito bacana. Nós estamos no meio do jogo, com muita energia ainda, muita vontade de empreender, de fazer acontecer e vontade de servir o próximo, né? A gente sempre fala nas nossas reuniões, nos nossos momentos com os nossos clientes, de quanto a gente quer ser divisor de águas, né? Por onde a gente passa. E sempre levando bem, sempre aprendendo, né? E até... E também um pouco enciumados, né, parceiro?
Sim. Enciumados. Somos. Enciumados. Porque quando você vê aqueles garotos com uma mentalidade, por exemplo, ao mesmo tempo que ontem eu pude ver uma senhora de 78 anos, eu vi um rapaz de 28 que lançou um aplicativo que eu falei, meu Deus. Águia pura. Como pode um cara com aquela idade ter conseguido... Como que ele pensou naquilo? Eu falei, meu Deus, como é que ele pensou? Eu vou até divulgar também... Depois, né? A gente cobra deles, cobra. Ele fez um aplicativo, chama Efrila. O que é isso? As empresas têm muita dificuldade de contratar freelancer, né? E aí, o que acontece? Como ele tinha um café e ele montou uma segunda loja, olha só, o cara tem 28 anos. Ele montou uma segunda loja e ele começou a perceber a dificuldade que é de contratação de gente. E aí, quando ele ia contratar, chamava a pessoa, não comparecia, ou abria a vaga e a vaga nunca não tinha candidatos, ou quando tinha candidatos não estava de acordo com a cultura da empresa, né? Chegava lá do nada, não tinha nada a ver com a cultura e o cara, você tinha que pegar e trazer aquele cara para dentro da sua empresa. E aí, com isso, ele pensou e abriu e criou esse aplicativo, onde ele falou, olha, eu divulguei uma vaga ontem, tem 500 candidatos. Meu Deus. 500. Ele tem um banco de dados incrível. Então, para eu que trabalho com RH, eu fiquei olhando e falei, gente, como que eu não pensei num negócio desse? E o menino de 28 anos tá, voando. Né? Então, esse de 28 anos, ele já é geração Y. Y. E aí, assim... A gente sempre fica pensando, né? Poxa, por que eu não tivesse ideia? E assim, talvez se falasse isso pra mim, eu diria, mas esse negócio não vai dar certo, entendeu? Vou perder dinheiro com isso. Vou perder dinheiro com isso. Eu já tenho banco de dados, já tenho as plataformas que a gente utiliza, né? Que, enfim, talvez eu fosse resistente para essa proposta, que é o que acontece dentro da empresa quando se tem o X, né, com uma nova... Com a nova roupagem, né? Caminhando ali para Y. Ou convivendo com Y. Assim, nós dois temos um perfil muito parecido, até pela nossa idade, parceiro. A gente, por estar no último ano do X e no primeiro do Y, nós temos uma criação muito voltada ao Y. Exatamente. Então nós estamos no meio do mundo, dos dois mundos. Diferente de quem nasceu em 65. Quem tem 15 anos mais velho que nós. Quem tem, por exemplo, 56, 57. Nós não, nós estamos ali na casa realmente do começo do Y. Essa geração, já vamos começar, falando da Y, a gente vai fazendo os links, né, que é bacana. Exatamente. Mas a geração Y, o que você trouxe tem tanto fundamento, que olha só, eu vou falar as características deles, você vai ver o jovem que você acompanhou ontem na sua frente. Você quer? Vou te falar aqui 4 características. Em geral, eles são filhos de baby boomers, tá? Ou, às vezes, filho da geração X. Aquele que teve filho mais cedo, né? Primeira geração fortemente ligada nas redes sociais. Ou seja, eles se tornaram adolescentes quando as redes sociais, boom, estavam no ápice. Total. A solução tá ali. Total. Eles têm um grau de instrução mais elevado. Nós podemos constatar isso. Na nossa nosso MBA, a predominância é geração Y. Exatamente. Pode pegar. Empatada com X ali, acho que a gente deve perder alguma coisinha, que se for olhar, tem muito menino novo ali. Mas a geração X também, né? Baby Boomers, acho que não tem ninguém lá. Não. Na nossa turma não teve. Não teve Baby Boomers. E salvo engano, nós temos inclusive tem geração Y, eu acho geração Z. Daqui a pouco eu vou ver a idade e eu te falo. Mas falando da Y... gostam de colecionar histórias de vida, tem grau de escolaridade mais alto e são empreendedores. Você vai ver o jovem na tua frente. Gente, tem um grau. É encantador. É uma galera que encanta muito. E essa galera, a geração Y, eles são chamados de milênios. Por quê? Porque eles alcançaram a maioridade na virada do milênio. Nosso caso. Você vê, eu alcancei a maioridade em 98. O milênio vira em 2000. Exatamente. Por isso que a gente tá muito junto com essa turma. Muito junto. Por isso que tecnologia para nós não é uma barreira. A gente acompanha, a gente vai, né? Então a gente é meio que uma ponte entre a geração Y e os baby boomers. A gente respeita, valoriza muito os baby boomers, mas a gente adora a geração Y porque a gente caminhou junto. Então eles são esses milênios, essa virada. Uma galera empreendedora, uma galera que estuda bastante, uma galera que é muito ligada com
essas, como é que é o nome? Sustentabilidade. Startups. Startup. Não, total, sustentabilidade total. Até porque, com a questão da consciência do consumidor e as atenções do mundo para essa questão do verde, né? Do ecologicamente correto, a gente não tem dúvida que essa galera é tão empreendedora que eles sabem, se eles não acompanharem essa coisa do selo verde, eles não serão empreendedores de sucesso. Então a empresa deles respeitam muito o meio ambiente, eles são muito ligados com isso. E são as pessoas que criam startups. Tá aí que esse aplicativo vai rodando. Se esse aplicativo para, ele já tem outra ideia daqui a um mês e já vem com outra empresa. São muito empreendedores. A urgência é fora da caixa, fora da curva. São muito fortes, né? Eu atendendo... E aí eu quero que você traga um pouco, né? Mas eu queria que você, antes de você pular na próxima, que eu acho muito rica a tua análise, essa parte de psicológica, eu queria que você tentasse trazer também alguma coisa do que você tem visto dessa geração de 28 a 42 anos, lá nos seus atendimentos como psicóloga. Como é que você tem enxergado a saúde mental dessa turma? Eu acho que, até porque, pessoal, por que eu quero dar um foco para essa turma? Porque essa turma, logo, vai ser o centro do marketing mundial, vão ser os maiores consumidores. A geração X começa a empreender, mas perde cargo de liderança para a geração Y no futuro. Sim. Então, assim, e essa geração Y vem muito forte, já estão empreendendo muito. Como é que tá a saúde mental dessa turma? De forma geral. É porque vai ser num contexto geral. De forma muito geral, né? O que a gente vê é essa corrida, sabe? Essa corrida que é assim, nós estamos numa velocidade e o negócio vai numa velocidade 3, 4 vezes maior. Perfeito. Então, imagina a gente tentando alcançar isso, quanto isso não cansa. É cansativo. Sim. Você fica assim, meu Deus, qual que é o próximo? E no mercado? E o sofrimento das pessoas é isso. É como é que eu vou fazer para acompanhar essa velocidade das informações, velocidade da forma de fazer as coisas, né? Então, imagina, se a gente passou por todos esses processos que você colocou aí muito bem, né? Que eu comecei você falando e veio o fio na cabeça da gente. Viagem, né? No túnel do tempo. No orelhão, colocando a ficha, cai uma ficha. Então, assim, a gente é uma corrida muito grande para acompanhar o mercado, porque nós estamos no mercado. E a gente ainda vai ficar por muitos anos. Né? E a gente, os nossos pais, na verdade, o que eles queriam para nós? Estabilidade. Concurso público. Melhor dos mundos. Quando eu falei para minha família que eu faria psicologia, os amigos do meu pai falavam assim, minha filha... Faz tempo, não. Não faz isso não, isso é coisa de doido, né? Vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer outra coisa de sua vida, isso aí não dá para nada, esse negócio. Então, assim, ou Banco do Brasil, um curso. Era um sonho. Não é isso? Então, a gente vem num processo de romper com isso e a gente trabalhar com a questão do empreendedorismo que está cada vez ficando mais forte, né? CLT é o nosso negócio. CLT é o nosso negócio. Sim. Mas nós estamos rompendo isso a partir de agora da demanda que vem, que é dessa geração que não quer saber de carteira assinada. Isso não existe. Total. Né? Total. Então, quando a gente olha para essas pessoas, o que eu percebo mais claramente dentro do consultório é essa busca e esse cansaço. Porque cansa. Cansa. Sem sombra de dúvida. Acompanhar esses avanços tecnológicos isso, cansa. Sempre. E não é natural. Isso foi muito bem posto. E assim, a gente até falou sobre isso esses dias atrás. Eu quero trazer um case agora que aconteceu comigo, um treinamento que eu dei de vendas essa semana. Foi ontem, inclusive. E aí eu sempre faço as minhas pesquisas durante os treinamentos. Então, a pesquisa que eu fiz lá, nós tínhamos 28 vendedores na sala, 2 gestores e uma psicóloga, parceira lá que me contratou. E aí, o que aconteceu? Quando, no meio da gente falando sobre as gerações, porque eu sempre entro um pouquinho nisso, porque o vendedor ele atende também todas as gerações, né? Sim. Os nossos clientes fazem parte, você atende o Baby Boomers e atende a geração Z. Mas eu fiz uma pergunta lá super interessante.
Quem nessa sala, primeiro, vou fazer 2 perguntas. Quem ouviu falar no chat GPT? 4 pessoas levantaram a mão no Universo 32. Então, assim, é muito pouco, não dá 10%. Que ouviram falar, e é um negócio que tá estourado. Uhum. Ou seja, você abre rede social, só tá falando sobre o chat GPT, que é uma novidade gigantesca. Mas vamos para a segunda pergunta. E aí, lógico, menos ainda. E quem já utilizou a ferramenta? 2 pessoas levantaram a mão. Da geração Y, 2 jovens. Aí eu fui, peguei, abri o chat, fizemos alguns exemplos, inclusive trouxe para eles lá uma receita de bolo de cenoura que o povo ficou louco, ensina até o jeito de bater, quantos minutos, tudo. É impressionante o negócio. Mas o que é de novo, a gente falou sobre isso no episódio passado, eu quero trazer isso porque hoje, como o assunto é gerações, Sim. a gente deve ter um público diversificado assistindo esse episódio específico. Então, de novo, meu amigo Baby Boomers, você que assim como eu e a Gleisânia são da geração X, você da geração Y, você já tá meio que dentro do jogo, né? Mas abra a biloca do olho, senão você se perde. Qual que é meu recado pra você? Tem que acompanhar. E eu sei, Gleisânia sabe que é cansativo acompanhar. Do nada aparece lá, chat GPT e um povo comentando, eu vou ver na rede social o que é aquilo. Mas você tem que acompanhar. Você precisa de ver o que é, da onde que veio, tá? Se você não tiver tempo de ver na hora, semana que vem, coloca na tua agenda. Tem que fuçar nisso aqui pra entender. Então a minha dica pra você é, apesar de ser cansativo, acompanha a tecnologia, acompanha esses avanços. De verdade, pessoal, no futuro muito próximo, entre a tecnologia e o homem, o mercado vai selecionar aquele que for mais produtivo. Mas a minha opinião pessoal, nada é mais poderoso do que o homem junto com a tecnologia. Para mim é aí que a mágica acontece. Quando o ser humano aprende a trabalhar com a tecnologia, quando a gente une esses 2 mundos, para mim, a mágica acontece. Uhum. Tanto que, quando a gente começa a utilizar uma tecnologia dessa, a gente empolga e acha muito legal. É muito interessante. Então, é baseado nisso que eu não tenho dúvidas. A coisa vai avançando, a gente só precisa de acompanhar. Mas aí... Em velocidades diferentes, eu entendo. Grande parte vai para a linha da insegurança, né? Total. Então, gera muita insegurança. E realmente, assim, as pessoas ficam Medo de exclusão. Medo de exclusão. Então, dentro da empresa, talvez seja a turma que mais dá trabalho ali em termos de mediação. Entende? Qual turma? A turma do X com o Y. Perfeito, os 2 juntos. Perfeito. Uma disputa ainda grande. Disputa perfeito. muito grande. E assim. O X com superego por conta de liderança. Exato. E o Y voando baixo por conta da tecnologia. Geralmente dominam mais. Dominam muito mais. Perfeito. Muito mais. Então, ali, quando você vai mediar, e é muito engraçado, assim. Engraçado e difícil de a gente ajustar. Porque a visão que um tem do outro, né? Quando, por exemplo, a questão, por exemplo, das regras internas, né? Que a geração... As normas e regras. As normas e regras. Que a turma de agora não quer seguir tanto. Não quer. E nós, a gente entende que regra, ela é para ser seguida. Ela não é para ser questionada, né? Então, até na nossa forma de criar os filhos, a gente costuma dizer isso. Eu falo muito isso para as minhas filhas. Quem tá no comando aqui sou eu. Só que nós vamos olhar para o lado... Quando você começa, por exemplo, a atender essa turminha, porque hoje eu atendi um adolescente. Então, você fala assim, meu Deus, não vai, né? Já não é mais assim. Não é. Eles querem ser ouvidos, eles querem questionar. Então, o Y questiona muito. Ele não concorda com determinada coisa, ele vai lá e ele questiona. E o cara que somos nós, essa geração X, ele entende que, peraí, não pode me questionar. Porque eu sou o dono do processo. Seja eu na execução da atividade, seja eu na gerência dessa atividade, no gerenciamento ou gestor dessa atividade. Então, é como se eu sou o detentor dessa informação. E do poder. Exatamente. Então, o poder é muito relevante, a subordinação é muito relevante. Então, eu tenho um gestor, eu preciso ser subordinado àquele gestor. Então, ser subordinado, às vezes, é cumprir com o que tá ali. Então, se ele falou que é assim que tem que funcionar, eu vou seguir naquela linha, né? E vem a geração Y que fala, não, peraí, não concordo com esse negócio.
pode fazer assim, 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 assim. Então bate muito de frente. E aí nós, enquanto RH, que vamos para o processo de mediação, falar essa linguagem para a gente unificar essas linguagens, né? Dizer o que o outro está querendo dizer, sem que tenha essa questão do conflito, né? É muito desafiador. Muito desafiador. Totalmente. E perde gente demais. E aí as empresas. Aí o turnover aumenta. E é uma geração que, assim. É uma geração que, pelo fato de ter uma mente muito empreendedora, uma mente, né, muito aguçada, a geração Y, né? Cara, pra perder é muito fácil. Não, é muito engraçado. É muito rápido. Você coloca a regra, não pode ter, ouvir música durante o... Olha só as regras, expediente, né, que existem, que são gerais. Não pode, durante o expediente você não pode ouvir música, você tem que estar focado na atividade, né? Não pode, ali, o que você está fazendo tem do início ao fim ter acabativa, né? Então, quando você fala isso para essa outra geração, eu falo assim, não, mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ouvir música, falar ao telefone... E ainda ver meu celular nas redes sociais. Ver o celular nas redes sociais. Então, quer dizer, quando você vai para dentro da empresa, existem algumas regras que eu falo assim, gente, é uma regra que já era. Não, total. Igual, por exemplo, aqui, ó, uma das coisas que eu mais faço quando eu entro para dar consultoria na empresa é entender. E o Wi-Fi daqui é compartilhado? Gente, pelo amor de Deus. Em pleno, meu Deus do céu, em plena era da inteligência artificial, internet das coisas, né? Podcast 5.0. Nós ainda termos esse tipo de controle ou tentativa de controle, isso, para manutenção dos talentos dos jovens, é quase que assim, impossível reter. Você não retém. Porque, cara, isso é um absurdo. Isso eu acho um absurdo mesmo. Eu sempre falo, gente, não existe. Como é que você vai deixar os meninos sem internet? Não adianta. Tem uma frase que eu sempre considero importante e falo com esses donos de empresa. Você quer manter essa turma jovem trabalhando empolgada na tua empresa? Beleza. Faça a tua empresa ser tão interessante aos olhos dos jovens quanto é um smartphone. Se a sua empresa for tão interessante quanto é isso aqui, ó, eles ficam. A partir do momento que a tua empresa não tem Wi-Fi, não deixa mexer no celular, não deixa ouvir uma música quando tá lá na TI, vai travando, vai afunilando, vai perder. A gente precisa contextualizar, vamos lá, né? Por exemplo, eu trabalho com RH. E aí eu entendo que todos os colaboradores são meus clientes internos. Se eu estou no RH e eu com fone de ouvido, qual a mensagem que eu estou transmitindo? Então, existem determinadas áreas que, independente de geração, essa geração vai ter que se adaptar. Perfeito. Precisa ter um zelo ali, um bom senso, né? Nós estamos falando de gente. Então, gente requer o quê? Atenção, cuidado, zelo, né? Então, eu preciso adaptar. Então, não é só nós fazermos o movimento de nos adaptarmos a essa nova geração, mas essa geração precisa também se adaptar a algumas coisas aqui. Perfeito. Porque eles foram perdendo ao longo do tempo, porque tecnologia, computador, inteligência artificial. Então, vai perdendo a humanidade. Perfeito. Então, nós precisamos resgatar essas relações humanas. Nós precisamos resgatar nessas pessoas a humanização. Perfeito. Né? Então, por exemplo, nós vamos falar de uma indústria produtiva, né? As pessoas estão ali, a produtividade, ela é dinheiro. Perfeito. Para quem está ali na área produtiva. E máquinas que são super perigosas. Como é que você está no celular, no telefone? Arriscadas, não dá. Então, qualquer deslize que você tiver ali, você pode perder um braço, que eu já vi acontecer, indústria, a pessoa realmente ser triturada. Perfeito. Então, assim, por falta de atenção. Nesses casos, nós não vamos liberar. Não pode abrir mão. Não posso abrir mão. Não dá. Como é que você libera com o celular? Não pode ficar à vontade, não dá. Não dá. Porque é uma porque depende da atividade. Depende da atividade. Muito bem posto. Né? Eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio aí realmente. Exatamente. E tudo ser baseado na regra do bom senso, né? Sim. E bom senso pro empregador, bom senso parte do empregado. Mas ambas têm que se adaptar. Muito bem posto. Sim. Tem que se adaptar. Porque senão a gente também cobra só do empregador. Você tem que adaptar, tem que adaptar. Mas e a geração? Eles têm que aprender. O que eles têm que aprender muito, além da humanização, que eu acredito que é algo que
precisa, porque estão muito sozinhos. Perfeito. Aí já é um outro problema que vai criando o quê? Por exemplo, uso de droga, o consumo maior de drogas, né? Que eu vejo isso acontecer. Depressão. Burnout. Então existe uma série de doenças que vêm se desencadeando também em função desse olhar muito voltado para essa questão. Nós estamos falando muito de tecnologia, mas entra aqui tudo que não diz respeito a esse relacionamento com o humano. Perfeito. Né? Então, nós precisamos resgatar isso, trazer as pessoas para se sociabilizar, né? Então, por exemplo, os filhos hoje, o que eles fazem? A grande maioria, e com a pandemia isso se intensificou. Quarto, celular, videogame. Total. Então tá tendo até eu não assisto essa novela sempre. Não sei se você assiste, é noveleiro, né, parceiro? Não? Eu gosto de série. Sou apaixonado por série. Meu negócio é ir na Netflix e viajar lá. Outro dia, eu também gosto, eu gosto também. Séries outro e dia filmes. eu vendo uma parte da novela que eles estão tratando justamente o caso de um garoto que é viciado em jogos. Legal. E que ele agride os pais fisicamente. Então isso não está só na novela, isso acontece de verdade. Porque na verdade eles retratam a vida, né? Exatamente. Essa questão de ficar vigiando o filho para ver se ele vai dormir, trancar a porta, você ficar segurando a porta, eu já tive um caso desse, né? De a mãe não dormir à noite para vigiar o filho, para ele não sair de madrugada para jogar. Meu Deus. Então você imagina como é que vai ser a mentalidade. Já chegou ao extremo, né? Como é que vai ser a mentalidade dessa criança, desse adolescente, né? Então, nós precisamos trazer essas pessoas para esse mundo também. É troca. Né? É uma troca. É uma troca. Perfeito. E aí você tá falando de adolescente. Sim. E falando de adolescente, chegou ela. A tão famosa geração Z. Nossa. A bruta, né? Nascidos de 97 a 2009. Quem tem mais de 13 anos até 25 anos é da geração Z. Características para a gente entrar um pouco mais a fundo. São os primeiros nativos digitais. Essa turma não conhece a vida sem internet. Não conhece, eles não tiveram vida sem internet. Então quando a gente pensa em cartão telefônico para ligar, ficha telefônica... E quando a gente fala que, poxa, a gente não tinha internet, a gente ia brincar de pique-esconde, salva-cadeia, a gente brincava na rua até 11 da noite, meia-noite. Baliza. Jogava bet. Não tem mais isso. Mas essa turma não conhece. Quando a gente conta essas histórias pra eles, eles se amavam. Cara, mentira que vocês faziam isso. Fazíamos. Vamos lá. Não conhecem a vida sem internet, são empoderadas pela rede social e buscam uma aprovação exagerada, né? Uma aprovação desesperada nas redes sociais. É a briga pelos likes, é a briga pelos números, pelos seguidores, que chamam carinhosamente de seguimores, mas ficam desesperados para ter evidência, precisam de aprovação, buscam muito isso, tá? Estão preocupados com as transformações digitais, o legal, e também com a sustentabilidade ambiental. Sim. Essa geração busca engajamento com as marcas, sua expectativa é que as marcas sejam tão estimulantes quanto os celulares e games. Essa turma, né, de 13 anos, vamos pensar um pouquinho, dos 13 aos 26 anos. Exato. Já nasceram na internet, realmente são nativos digitais, aprendem muito rápido, mas carecem de relações humanas, né? Carece de exemplos, carece de socializar mais, né? São jovens, adolescentes e jovens até 25 anos que acostumaram a influenciar os pais. Na verdade, não é nem influenciável, parceiro. Eu ia entrar nessa seara aí. Eles são arrogantes mesmo, em muitos casos. Uhum. Tudo que nós estamos falando é de forma muito genérica. Existem as exceções, com certeza. Como toda regra, né? Como toda regra existe exceção. Certo. Mas é assim, ó, é no sentido de... A forma como fala dos pais é assim, não, mas eles são muito lentos. Né? Eu já sei como fazer, eu já entendo. Né? Então, assim, eu fui atender um cliente também, que ele é bem jovem e herdou, né, o negócio. Mas não só herdou, ele fez aquele negócio, ele pegou o segmento e criou a empresa dele. Ele criou a empresa dele, o negócio dele, que fatura um negócio
fora da curva. Gigantesco. E muito, muito jovem. Deve ter o quê? Uns 25 anos. 25 anos. E aí, os pais foram para a empresa para ajudar essa pessoa nesse novo negócio. Então, é um conflito louco. Enorme. Enorme. Por quê? Porque a pessoa tá ali, ó, no 220 mesmo, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele tá lá gravando um vídeo, ele tá cuidando do faturamento, que ele cuida do comercial, é um cara multi, né? Esse perfeito. cara. E os pais têm aquela coisa que é da geração, antes da nossa geração, na verdade. Eles aprenderam com os baby boomers. Eles têm aquele norte, né? De que ele precisa focar no cliente, por exemplo. Foca no cliente, se preocupa com ele. Quando o cliente chegar, cumprimenta, dá atenção. Aquela coisa do estreitamento do relacionamento. Esse meu cliente, que é o mais jovem, ele vai treinar, ele treina o gerente dele lá e fala assim, ó, cuida aí que eu vou fazer essa gestão de uma forma ágil. Então, eu vejo o conflito e eu tenho que medir esse conflito entre eles. Então, eu atendo os pais e atendo os filhos. O filho, né? O filho. Perfeito. Então, o que acontece? Eles trazem muito essa questão, mas é muito arrogante, né? Passa por cima de mim, da minha autoridade. Então, meio que inverte os papéis, sabe? Essa inversão de papéis. Assim como na família, com os pais, ele vai fazer isso na empresa. Na empresa. Né? Uma inversão de papéis, que é justamente aquilo que a gente vem tentando resgatar. Aquele que fundou, aquele que chegou primeiro, você precisa, no mínimo, dar atenção no sentido de respeitar e ouvir as percepções que essa pessoa tem, né? Talvez você não vai fazer exatamente como a pessoa está pedindo, mas você vai respeitar, quer ouvir, quer entender, quer olhar para aquele prisma que ele aprendeu há muitos anos, talvez não dá certo hoje, mas tem muita coisa ali que ele pode trazer como experiência, né? Perfeito. E essa geração é impaciente. E essa geração, a gente ainda tem que ter um olhar muito cauteloso, cuidadoso com eles, porque é o seguinte, tem um dado aqui do Philip Kotler, na obra do Marketing 5.0, os estudos do marketing do futuro, o que a gente está prevendo, e o Philip foi muito sagaz quando ele traz o seguinte, a geração Z já representa um grupo numericamente maior que a geração Y no planeta. Até 2028, eles vão compor a maior parte da força de trabalho. Consequentemente, o mercado mais relevante para produtos e serviços. Então nós vamos ainda assistir uma geração Z dominando força de trabalho, com a geração Y empreendendo. Vai ser esse movimento, o empreendedorismo da geração Y muito forte agora, muito startup. Sim. E a geração Z vai vir também com muito startup. Então, assim, tem muita gente aqui que não vai nem nunca vai trabalhar para ninguém. Já vai se lançar como empreendedor, já vai começar um aplicativo novo, já vai começar vendendo alguma coisa. Se você ouviu o adolescente que eu atendi, é muito bacana você estar de frente com isso. Teve um momento que ele falou assim para mim, em um ano eu quero ter atingido isso. E um ano é muita coisa. Um ano é muita coisa. Ele acha que um ano é muita coisa. O que pra gente é não, um ano é muita coisa, eu consigo. Aí eu falei, vamos colocar o pé no chão, né? Então, assim, pra você pode parecer que um ano é muita coisa, mas um ano é um curto espaço de tempo. Então, a velocidade com as coisas que eles querem que as coisas aconteçam, ela é importante. Eu acho que dá celeridade sim para as coisas. Eu acho que por exemplo, pandemia. Eu acredito que por mais que a gente tenha sofrido, foi muito rápido todo o processo, né, de descoberta. Imagina. Sim, a vacina é muito rápida. Muito rápida. Né? Sim. Isso se dá. Olhando pelo tamanho da gravidade que foi, do negócio. foi acelerado. Nós não temos a cura para o câncer ainda. A AIDS está avançando bem, alguns resultados legais, mas também não bateu o martelo. Agora você imagina, né, uma pandemia, um negócio que foi, né, surreal. Então, assim, essa celeridade dessa geração é óbvio que traz benefícios, né? Mas também traz muito desequilíbrio, né? Porque
Não é à toa que que essa pessoa tá comigo. Já precisa já está precisa passando de por um ajuda. cuidado, uma ajuda. Eu sempre brinco com todo mundo. Gente, a profissão do presente e do futuro é psicologia e psiquiatria, pelo amor de Deus. A gente vai precisar de muito psicólogo e psiquiatra no planeta. Vamos precisar. É assim, ó, ele é extremamente acelerado, É, muito acelerado, total. e não consegue dormir. Então tem uma dificuldade, não consegue Distúrbio do dormir. sono. Exatamente, distúrbio do sono. Então, é agitado, não consegue parar de pensar. Então, são muitas ideias, o mundo das ideias é um negócio... eu falo, ó, eu pensei nisso, eu pensei naquilo, eu pensei nisso, e várias... Então, não tem aquela coisa do foco. Perfeito. São tantas ideias e, ao mesmo tempo, na execução, ele se perde, Eles se né? perdem, então precisa de um norte, né? E a gente acha que acabou? Não! Tem mais uma geração que a gente vai falar pra vocês, que é a geração Alfa. A geração Alfa são os nascidos de 2010 até 2025. Quem nasceu de 2010 e estão nascendo agora até 2025 são classificados como geração Minhas filhinhas. Alfa, suas filhas. Vamos ver se você vai ver alguma coisa aqui de característica. São filhos da geração Y e X, nativos digitais, total, são influenciados pela criação digital dada pela geração Y, smartphone na mão, já nasce com ele e considera a tecnologia como uma extensão da sua própria vida. Nossa. Isso é muito forte. Essa geração considera a tecnologia como uma extensão da própria vida, ou seja, não há volta, não tem como. É com tecnologia exponencial não e tem eles jeito vão mais, não. avançando. Não tem jeito. Tem que daí- acompanhar. É daí pra frente. Gente, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Foi feita uma pesquisa pela Google que mostrou que 74% dos pais X e Y incluem os filhos da geração Alfa nas decisões domésticas de consumo. Sabe o que eu vejo, assim? Tudo que a pessoa quer saber, tudo que ela quer saber na vida, ela tem a informação ali. Pronto. Na palma da mão. Na palma da mão. Mas o que acontece? Mais uma vez eu volto, né? Nessa questão que eu acho que é muito importante. A gente precisa muito, cada vez mais, humanizar Relações humanas. relações Perfeito. humanas, porque a gente vai se perdendo nesse caminho. Porque eu não preciso nem para uma consulta médica. Eu vou no Google. Você já fez isso? Já. Tem Demais. aplicativo aí maravilhoso. Aplicativo. Mostra ontem eu vi um avaliações, aplicativo. comentários do médico, a formação do médico, tem tudo. Exatamente. Currículo, lato senso dele. Ó, desmame de medicamento X. Tudo. Tem lá que- forma de se fazer. de fazer o desmame. Então a pessoa, ela tá tão acostumada. Imagina agora, essa geração que você falou aí agora. Com chat GPT na alta. Na alta. Então, qual é o esforço que essa pessoa vai fazer para buscar informação ou se relacionar com o outro, dar o tempo que o outro que é diferente. Precisa. São tempos diferentes. São tempos diferentes. Gerações iguais, tempos diferentes, diferentes. realidades diferentes, Totalmente diferentes. classe econômica, social Nós diferente, estamos agora, nós saímos da escassez lá Uhum. atrás para agora nós temos abundância abundância tecnológica, abundância financeira, também. porque na nossa época era mais difícil conseguir as coisas, Muito, muito. muito. Alimentação, regalias, era mais difícil. Eu lembro que assim, ó, Era muito difícil, cara. você Eu fez lembro- estágio gratuito? Não cheguei a fazer. Eu Porque era da na- época porque que tinha nessa indicação, Perfeito. tinha que ter indicação, e ainda assim você pagava para fazer o Pra estágio. fazer. Eu dei sorte mais, porque nós somos da mesma época, mas enfim, eu fui por outro caminho. Naquela época, em 96, 95 para 96, eu tinha 15 para 16 anos, era permitido assinar carteira. Ah, Era. E aí o interessante é, desde que o pai fosse lá e assinasse a carteira, assinava o documento de admissão junto com o funcionário. gente. Então eu assinei minha carteira com 16 anos, em 1996. Nossa, vai aposentar. Aqui, ó, vai aposentar. Vai apostar cedo. Olha a linguagem! Pra Olha a linguagem, aposentar, presta atenção! Pra aposentar mais rápido. Mas então, Essa é a
bobagem. Agora você imagina essa geração se eles vão falar em aposentadoria. Não, esquece. Esquece. Eles nem querem saber disso. Liberdade. O assunto é esse. Hoje eu faço investimento para liberdade financeira. Nós temos que acompanhar. Os YouTubers. Os YouTubers estão bombando. Crianças que não sabem o que fazer com dinheiro. Com dinheiro. Não tem maturidade para lidar com dinheiro, mas tá ali. Agora assim, a gente só tem que ter equilíbrio. Nós temos que saber que são gerações diferentes, extrair o melhor de cada geração, se relacionar com todas, respeito mútuo com todas. A gente tem que acolher todo mundo. Tá? Eu acho que o que a gente precisa mais, você foi muito, muito, muito feliz, muito sábia nessa análise contextual geral de todas as relações, de todas as gerações inclusive. A gente precisa se relacionar mais com os seres humanos. É relacionamento humano mesmo. Independente do nível que chega, inteligência artificial, robótica e todas as tecnologias que estão avançando de forma exponencial, é preciso valorizar as relações humanas. Pessoas se relacionam com pessoas. E nós, o Homo sapiens, foi feito e criado e desenvolvido para relacionar em grupo com outras pessoas. Nós temos que manter isso, cara. Porque senão a gente se perde. Senão a humanidade vai se perder. E assim, é o fruto da nossa... do que a gente tem feito com os nossos filhos, né? Por exemplo, minhas filhas. Eu preciso startar nelas... tirar elas um pouco desse mundo robótico, vamos assim dizer, né? E trazer para se relacionar com outras crianças, com realidades completamente diferentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que explicar para elas que existem pessoas com nível social de uma forma e de outra, né? As individualidades, né, de a gente respeitar isso, respeitar o avô, respeitar, né, essa geração que veio lá atrás e que a história deles, né? Porque a gente culturalmente nós estamos, a nossa genética, ela é de lá. Total. Então a gente precisa respeitar isso, ensinar isso para as crianças, né? Que a gente precisa respeitar quem chegou primeiro. E respeitar é o quê? É ouvir. Honrar. O que é honrar? É fazer bonito. Né? Honrar é fazer bonito. É fazer da sua vida, do seu destino, algo bom. Perfeito. Né? Algo que eles possam se orgulhar. Então é fazer o bem. Né? Esse olhar para o outro de acolhimento, de ajudar as pessoas. Então esse olhar para o social, nós precisamos tirar essas crianças desse lugar que está não só, né? Obviamente ela precisa se desenvolver naquilo para ela se adaptar à realidade dela. Claro. Né? Mas eu preciso trazer essa criança para também entender esse mundo aqui, que sou eu que vou trazer para ela a realidade de lá. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Total, né? Tem que trazer essa turma pra brincar, pra jogar bola, pra se divertir. Vão passear lá fora com os teus filhos. Vão pros parques, vão passear lá fora. Vão respirar, vão humanizar. Seja lá qual for a religião. Inclusive são muito agregadoras, que tem, independente da religião, eles sempre têm vários tipos de eventos que contribuem, sociais, que contribuem muito com várias atividades, são muito legais. Eu acho que isso é muito importante para a saúde mental, né? E social e humana das pessoas, que a gente precisa mais disso. Mais humanidade na tecnologia e na inteligência artificial, né? E a gente tira essas pessoas do adoecimento, né? Total. Porque o que eles precisam é de quê? De disciplina. Então, e nós precisamos da adaptabilidade para esse novo cenário. Então, os dois, né? É uma junção dos dois mundos. É uma movimentação que todas as gerações têm que fazer para dar certo. Perfeito. Né? Cada um ceder da forma que precisa. Eu acho que cada um se adaptar ao que tem que se adaptar. Cada um fazer concessões. Com o olhar filmado, mas nós precisamos olhar com o olhar de que essa geração é que vai fazer o negócio. E o que eu posso fazer para acompanhar de alguma forma? Acompanhar e colaborar com essa geração. Sim, total. E colaborar com porque eles, no geral a gente tem que contribuir também com a nossa sociedade, com a nossa né? sociedade. Contribuindo com eles, a gente está ajudando a desenvolver todo o ecossistema. Exatamente. Gente,
Eu odeio ser o desmancha prazer, mas vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez, minuto. acabou, passou rápido de novo. Passa. Toda vez É gostoso passa uma conversar. hora, passa que a gente não vê. Mas foi maravilhoso, mais uma vez, foi uma delícia relembrar, que relembrar é viver, recordar é viver. A gente deu uma viajada aí em todas as gerações, foi lindo, foi incrível. Mais uma vez, a gente tem a certeza de que contribuiu com o modo de pensar, com o seu modo de agir, que faça sentido, pegue o que faça sentido para você e que você viva feliz, produza muito, ao mesmo tempo seja feliz com toda a sua família. Parceira, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, gratidão. Se despede desse público lindo. E eu deixo com vocês a seguinte frase, né? Que a gente tenha esse cuidado com as pessoas que vieram antes. Sempre, né? Seja na família, seja no trabalho, em qualquer lugar, né? E que a gente possa passar isso para frente, para as nossas gerações, porque isso faz com que nós tenhamos mais saúde, que nós tenhamos mais respeito, né, com o humano, e que a gente seja mais uma alma humana. Sempre que tocar outra alma humana. Que a gente muito seja sempre show! Muito obrigado. Beijo no coração de cada um. Até a próxima, Boa se noite. Deus quiser. Boa noite. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, Rafa. Tamo junto. Rafa. Hashtag Vitória na Guerra. Pro alto e além. Explodiu o diretor.